Pode continuar falando. Fala duas algumas coisas. Oi, câmbio, câmbio. Pode continuar falando. Não está dando certo aqui. Vocês querem que eu Mantém. cante? Eu posso cantar. Isso. Canta aí, canta o mantra de Shani, vai. Fala aí, cadê o mantra? Ah, Oi? Não deu certo. É que o som está só no computador. Começar, a gente vai testando. Pronto, Ju! Beijo! Mantém ela falando, não tem problema nenhum. Está esperando. Vou deixar no mudo depois. Você quer que eu vá lá para a sala para ouvir? Está enrolado para começar aqui, não tem áudio. Não, quero ouvir. Ele está falando, mas eu estou sem áudio. Está aparecendo o microfone dele com uma tarja vermelha. Já tem 31 pessoas na sala de reunião, mas ele não fala. Já está o microfone ali. Eu acho que dá. Se alguém mostrar que não está funcionando. Bem, boa noite a todos. Bem-vindos a essa nossa conversa sobre abordagem dos problemas psicológicos de acordo com a Ayurveda. Nós sabemos que esses problemas são muito raros, né? Hoje em dia, quase ninguém tem. Seria assim, tema de doenças raras. E pós, que não podemos nem dizer pós, né? Além, assim, junto com a pandemia, então as coisas realmente se complicaram mais ainda. Se vocês em casa não estiverem me ouvindo bem, avisem a Juliana que eu coloco no vídeo. Vocês estão me ouvindo bem em casa? Beleza. Então vamos começar. Faz sempre. Como é que eu respondo aqui? Um mantra dedicado primeiro ao Senhor Ganesha, que é aquele que personifica toda a sabedoria, a memória cósmica. Como se diz, a memória de elefante é o Senhor Ganesha. Ele tem a memória de sabedoria. E em seguida nós invocamos ao Senhor Danvantari, que é aquele que personifica todos os métodos naturais de cura e preservação da saúde. É o pessoal lá do Ashram. Dizem que são as ruguetes. Não, o som dele não melhorou. As mãos juntas em Pranamudra, fechem os olhos. Om Ganana Tua Ganapati Gum Havamahe Kavim Kavidam Upamashravastamam Yeshtarajam Brahmana Brahmanaspata Anashrumbam Nuti Bisida Sadanam Om Shrimam Mahaganapataye Namaha Om Namo Bhagavate Dhamvantaraye Amrutakalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trilokanathaya Vishnave Swaha Om Narayanaya Vimahe Vaidyarajaya Dhimahi Tanno Dhamvantari Prachodayate.
Shanti, Me imagino. Shanti, Shanti. Namastê. Bem, então, nós vamos ver. A primeira coisa que nós temos que entender bem para poder fazer qualquer abordagem das questões psicológicas é entender, primeiro, o que é a vida. O Ayurveda é a ciência da vida. O Ayurveda não é um método de massagem, o Ayurveda não é uma alimentação especial, o Ayurveda não é uma fitoterapia especial, não é uma medicina exótica vindo da Índia. O Ayurveda é a ciência que explica como a vida funciona. E se nós somos inteligentes, nós precisamos conhecer o Ayurveda. Eu vou colocar todos vocês no mudo, tá bom? Depois, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar. Pronto. Então, nós precisamos conhecer como a vida funciona. E é isso que nós vamos ver aqui no começo. O Ayurveda é a ciência da vida longa e feliz, porque ninguém vai querer viver muito tempo sofrendo, não é? Eu quero viver 100 anos, cheio de sofrimento. Não, as pessoas querem viver por muito tempo e querem viver bem. Por isso, o Ayurveda não é só a ciência da vida longa, é da vida longa e feliz também. E aí, então, vamos ver essa questão dos problemas psicológicos. E a base de todo o conhecimento do Ayurveda é essa inter-relação entre as várias partes que formam o ser humano. O conceito é que esse corpo é formado pelos famosos 5 grandes elementos: terra, água, fogo, ar e espaço. E esses 5 elementos, eles não têm vida própria. Matéria não tem vida própria. Matéria não gera vida. Matéria não gera consciência. O cérebro não gera uma pessoa. Mas nós abordamos a psiquiatria e muitas vezes a psicologia com o aspecto de que, assim como o fígado secreta bile, o cérebro secreta uma pessoa. Não é? Porque é uma visão totalmente bioquímica de como nós funcionamos. Para o Ayurveda, para a cultura védica como um todo, o cérebro não gera uma pessoa. O cérebro não gera a mente. A mente está além do cérebro e usa o cérebro como instrumento. Assim como você está ouvindo uma música no rádio, a Orquestra Sinfônica de Londres, você não espera dissecar o rádio para achar a orquestra sinfônica. Você nunca imagina que a orquestra está lá dentro do rádio. Assim também, a pessoa não está como secreção do cérebro. A pessoa está além do cérebro e usa o cérebro como instrumento. Mas essa visão bioquímica, ela está tão intensa, tão predominante hoje em todos os aspectos, na nutrição, na medicina, em todos os aspectos da vida, que as pessoas já não chegam para mim dizendo assim: olha, eu estou triste, eu estou com alguma dificuldade de relacionamento. As pessoas já chegam com o diagnóstico que elas estão com deficiência de serotonina. Eu vim aqui porque eu estou com deficiência de serotonina. Eu vim aqui porque me falta dopamina. Elas não falam mais de comportamento. Tal é a relação que as pessoas encontram entre substância química e felicidade, não é? Aí alguém fala: olha, selênio é muito importante para poder aumentar a serotonina. Aí a pessoa come um saco de castanha todos os dias achando que ela vai ser feliz, só porque vai aumentar o selênio que está contido na castanha. Então, as coisas têm que ir muito além disso, mas o corpo, sem dúvida, é importante. Suponha, a Orquestra Sinfônica de Londres está tocando lá em Londres. Aí você tem aqui um radinho de pilha que faz mais ruído do que toca música. Depois um mais sofisticado, até que você tenha aqui um estéreo, laser, digital, super sofisticado. É claro, a mesma orquestra está tocando, a mesma onda está chegando. Depende da qualidade do rádio também. Então, também depende da qualidade do cérebro para você expressar sua pessoa. Mas a pessoa não está restrita ao cérebro.
Ele está além. Entende o que eu estou dizendo? Então, no conceito do Ayurveda, o corpo, que é formado por aquilo que as pessoas que estudam Ayurveda estudam a anatomia do corpo, os doshas, vata, pitta e kapha, os 7 tecidos, o sistema de canais, as excreções, os malas, quer dizer, tudo isso forma o corpo. Mas esse corpo, ele não pode existir sem uma energia vital inteligente. Então, é fundamental nós entendermos que, por trás de toda essa maravilha do funcionamento do corpo, existe uma energia vital inteligente que o yoga chama de prana, e o Ayurveda adota esse mesmo nome, prana, a energia da vida. Se vocês veem no Gênesis da Bíblia, Deus fez primeiro um boneco de barro. Se ele não tivesse soprado no boneco de barro, nós seríamos boneco de barro até hoje. Nós somos vivos porque teve um sopro. Então, o desenho que o Ayurveda faz, e que a cultura védica como um todo, inclusive o yoga, é que o universo é permeado por uma energia vital inteligente. Vou contar para vocês uma história. Uma vez estava o olho, o ouvido, a mente e o prana, que é a vida, eles estavam discutindo, isso é comum nos textos antigos, eles estavam discutindo qual deles era mais importante. Quem chegava... Pode ser. Você vai fechando o caminho, pessoal. Então, ninguém chegava a uma conclusão. Quem era mais importante? Aí alguém teve uma ideia. Vamos fazer o seguinte, sai um de cada vez e vamos ver como é que fica. Saiu o olho. A pessoa ficou cega, mas continuou vivendo. Voltou o olho, saiu o ouvido. A pessoa ficou surda, mas continuou vivendo. Saiu a mente, a pessoa entrou em coma. Mas tudo funcionava normalmente nela, mesmo em coma. Voltou a mente, saiu o prana. A hora que saiu o prana, tudo desintegrou. Já não tinha lugar para juntar as várias partes que formam a pessoa. Então, esse é um princípio fundamental do Ayurveda. A vida existe antes dos seres vivos. A vida existe sem os seres vivos. Os seres vivos são instrumentos da vida. Quando o prana sai desse corpo, ele volta a ser o que ele é essencialmente. Terra volta para a terra, a água volta para a água, o fogo para o fogo, o ar e o espaço. Então, quem agrega tudo isso e produz essa maravilha da inteligência que é a vida é o prana. Entende? Então, isso é muito importante, mesmo na abordagem psicológica. Porque como é que eu percebo quanto prana eu tenho? É a minha sensação de vitalidade. De manhã, a gente acorda se sentindo cheio de vitalidade, muitas vezes. Isso é o prana que você tem. Que apesar de nós vivermos num oceano de prana, cada pessoa absorve parte desse prana. Tanto pela respiração, quanto pela mente, pelo sol, por várias maneiras, nós absorvemos o prana. Então, muitas vezes, a pessoa se sente desvitalizada. E ela traduz isso como depressão. Não é assim? Um dos sintomas principais de depressão é cansaço crônico. Então, o prana, ele nos dá entusiasmo, vitalidade, sensação de que nós queremos fazer várias coisas, cheios de iniciativa. E prana é a mesma coisa para o pessoal do Ayurveda que vata. Vata é a energia que governa o funcionamento, que faz a homeostasia. Como é que o fígado sabe quanta substância tal ele tem que conter, porque o coração precisa? O rim sabe quanto ele tem que guardar de potássio, de sódio, de magnésio, de água. E tudo isso funcionando aqui milhões de vezes por segundo para simplesmente nos manter vivos. Se fosse deixado a nossa inteligência aqui agora, sustentar isso, toda essa parafernália de coisas extraordinárias acontecendo aqui dentro, com certeza a gente morreria em um segundo. Por mais que você conhecesse tudo de biologia. Então, tem uma inteligência aqui dentro que faz esse funcionamento extraordinário.
Isso é o prana. Agora, ainda que a gente viva dentro do oceano de prana, cada um de nós capta e usa uma parte desse prana. Então, eu posso me sentir desvitalizado enquanto eu vivo num meio cheio de energia. E quando você está muito cansado, sai de férias, ninguém vai querer ir para um lugar barulhento, cheio de gente, poluído. Ainda que as pessoas, por hábito, acabem fazendo isso, né? Por um vício. Um vício. As pessoas procuram lugares naturais. Vão para a montanha, vão para o mar, vão para a floresta, vão para a cachoeira, porque esses lugares da natureza, eles captam o prana, mas não usam todo o prana para eles mesmos. Então, há uma aura de prana, quando você respira nesse lugar, é muito diferente, por exemplo, de você respirar na Praça da Sé, em São Paulo, por exemplo, assim, às 6 horas da tarde, no meio daquele alvoroço de gente, aquela confusão horrorosa. Então, a gente vai atrás de prana. E o prana, então, organiza tudo isso e me dá entusiasmo. Mas, ao mesmo tempo, o prana conecta o corpo com a mente. Os mestres ensinam que a mente funciona por meio de fluxo, o fluxo do pensamento. Imagine a seguinte situação. A gente precisa dar essas bases primeiro para poder entender bem os tratamentos, a abordagem ayurvédica. Vamos colocar da seguinte maneira. Suponha que eu tivesse a cabeça aqui presa, não posso fazer nenhum movimento. O único sentido que eu tenho para perceber o mundo é a visão. Porque senão não dá para o meu exemplo funcionar. A única coisa que eu vejo é um lago. Eu não consigo olhar, não vejo mais nada, só um lago. Estão acompanhando a imagem? Portanto, para mim, a única coisa que existe é o que se refletir no lago, não é isso? Eu não vejo nada, não sei de nada que acontece em volta. Eu só percebo, porque está tudo fechado aqui, só vejo o lago. O que se refletir no lago existe para mim. O que não se refletir não existe para mim. Certo? Quais são os pré-requisitos, as condições para que o que se reflete no lago seja idêntico ao que existe? Ou seja, que o lago seja um espelho perfeito. Primeiro, a água tem que ser límpida, limpa. E se ela for um pântano, ela não reflete nada. E a outra coisa, não pode ter onda. Porque se ela for calma, sem onda e limpa, é um espelho. Eu sempre dou o exemplo do Taj Mahal lá na Índia. Vocês já foram em Agra, no Taj Mahal. É uma coisa da gente visitar uma vez, assim, namastê e pronto, porque tem uma história dolorosa, mas é bonito de ver. Mas o que eu quero dizer é que na frente do Taj Mahal existe um lago artificial. E a água fica limpinha e é calma. Aí já há uma estratégia. O fotógrafo já fica e te cobra 50 rúpias. Você vai até onde reflete o topo, o teto do Taj Mahal. E o reflexo é tão perfeito que você coloca o dedo ali no reflexo e tira uma foto, eles te cobram 50 rúpias. É como se você fosse um gigante pondo o dedo assim no topo do Taj Mahal. Estão entendendo a imagem? Porque aquilo está perfeitamente refletido. Esse lago é a nossa mente. Não existe nada para nós se não refletir no lago da mente. Aqui pode haver muita coisa que eu não sei que existe. Aqui dentro existe muita coisa que eu não sei que existe, porque não se reflete no lago da nossa mente. Então, pré-requisito para que o que eu percebo seja muito próximo do que é real é que a água seja limpa da mente e que não haja onda. Estão acompanhando o raciocínio? Então, isso é a essência do que Patanjali ensina no Yoga Sutra. No verso 2,
o capítulo 1, ele diz: Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga se realiza quando você suprime as ondas no lago da mente, que é Chitta. Vritti são as ondas. Chitta é o lago da mente. Estão entendendo? Então, suponha que você está vendo o Taj Mahal perfeito aqui. De repente começa a ventar. O Taj Mahal vai ficando cada vez mais diferente do que ele é. O que nós estamos percebendo aqui agora, com todos os nossos sentidos, é um lago distorcido. Patanjali explica de forma muito didática as 5 coisas que podem produzir onda no lago da mente. E que nós precisamos delas para poder viver, trabalhar, mas na hora de você querer conhecer a verdade das coisas, essas ondas que são os nossos pensamentos, tem que silenciar. Porque quanto mais onda, mais distante da realidade você fica. Para a vida é importante pensar, mas na hora da meditação, do silêncio, para poder conhecer a verdade, a mente silencia. Então ele diz que a primeira coisa que gera Vritti, que é essas ondas na mente, é o conhecimento correto. Nós estamos discutindo aqui um tema, vocês estão raciocinando sobre ele, e eu também, nós estamos gerando ondas no lago da nossa mente. É necessário para nós estudarmos. Agora, veja, como o conhecimento correto pode ser causa de doença mental? Pode haver conhecimento correto, pode ser causa de doença mental? Doença aqui, eu digo, é qualquer forma de desequilíbrio, desarmonia. Eu vou dizer para vocês que sim, pode. Como? Eu digo assim, a cidade tal é uma cidade violenta. É um conhecimento correto. Porque se eu pego a estatística, por exemplo, daquela cidade, assassinatos e agressões mais violentas do que um país em guerra, por exemplo. Então, tá bem, essa cidade é violenta. É o conhecimento correto. Aí eu vou para essa cidade, eu chego lá em pânico. Me tranco no hotel ou no lugar onde eu fico, esperando uma bala passar em cima da minha cabeça o tempo todo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Medo, medo, medo. Vai acontecer, vai acontecer. Ou seja, me paralisa e me impede de fazer aquilo que eu devo fazer. Compreende? Ou eu digo, não, eu tenho o corpo fechado. Comigo não acontece nada. Aí eu saio cheio de ouro, telefone super não sei o quê, sou assaltado ali na esquina. Então, isso é, o conhecimento correto, ele depende de uma interpretação de cada indivíduo. Ou seja, em outras palavras, o universo, tal como nós o conhecemos, só existe em um lugar, no lago da nossa mente. Ou seja, o universo é completamente subjetivo. Se nós somos 100 pessoas, 100 universos diferentes. Porque nós nunca vemos as coisas como elas são, nós sempre interpretamos. Todos nós usamos óculos. Qual é a cor da lente do seu óculos? Essa é a cor do seu mundo. Percebe? Se eu acordo achando que está tudo perdido nesse planeta, eu vejo tudo perdido. Não mudou nada lá fora, mas no dia que eu acordo otimista, eu vejo que tem grande chance das coisas serem diferentes. E o mundo não mudou nada. O quem mudou foi o olho que está vendo, o que interpreta atrás. Então, há sempre uma interpretação. Por isso, o foco da mente é nos seus condicionamentos e hábitos. E é a parte mais difícil de nós lidarmos terapeuticamente. Dar uma planta medicinal, fazer uma pianga, fazer um procedimento, tudo bem. A pessoa se entrega muitas vezes feliz de fazer aquilo.
Mas se diz para ela, bom, agora você vai ter que levantar cedo e tomar um copo de água morna. É uma mudança de hábito. Lá dentro já tem um trilho formado. Ela sai de uma aula de Ayurveda. Nossa, o Ayurveda é tudo que eu queria para a minha vida, ainda mais se for Vata. Tudo que eu queria, porque o Vata é um entusiasmado fogo de palha. Fogo de palha, né? Tudo, ainda faz enrugar a testa, assim, arregala o olho. Tudo que eu queria na vida era o Ayurveda, agora eu descobri tudo. Vai ser minha vida, eu vou transformar tudo. Aí vai dormir. Amanhã já vou acordar 1 hora antes, jogo óleo no nariz, água morna e tal, e limpo isso, e faço 108 Surya Namaskar, e faço de tudo. Aí põe o despertador meia hora antes. Aí toca o despertador. Quem acordou não é o mesmo que prometeu, porque aqui dentro tem legião. Seu nome é legião, nosso nome é legião. Aqui dentro é um monte de gente habitando esse corpinho. É uma legião aqui dentro. Cada desejo, cada condicionamento, cada trilho que nós fomos criando pelo condicionamento da nossa cultura, das nossas crenças, dos nossos hábitos, e até, do ponto de vista do Ayurveda, das nossas vidas passadas. Aquele bebezinho que nasce lá, que respira pela primeira vez, é uma alma antiga, que tem uma longa história. E assim como eu e você temos certa idade, vocês menos que eu, quer dizer, nós temos certa idade. E hoje eu olho para mim quando eu tinha 10 anos e agora, eu falo, puxa, eu aprendi muita coisa entre os 10 anos e hoje. Adquiri experiência, aprendi muita coisa. Mas também desenvolvi alguns maus hábitos que eu não tinha aos 10. Trabalho para tentar modificá-los. Uma alma com milhares de anos de evolução, ela desenvolveu talentos que, quando se expressam na sua vida, vão se expressar como seus talentos inatos. Todos nós temos talentos inatos. Coisas que surgem espontaneamente. Coisas que muitas vezes a faculdade, a escola, o ensino apenas burilam, organizam, põem isso cientificamente. Mas é espontâneo em você. Você faz com facilidade, flui de você. Enquanto outras coisas, você tem maior dificuldade de implementar. Por exemplo, eu não sei nada de desenho. Não sei fazer desenho nenhum. Quando eu vou fazer um bonequinho para dar aula, é aquele bolinha com os tracinhos assim. Se eu fizesse, se eu teimasse como Pita, eu quero fazer faculdade de desenho. Eu faria bacharelado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-doutorado, e seria medíocre. Um pós-doutor medíocre, se devem saber que existe isso por aí. Agora, quando eu tinha lá na pré-adolescência, que eu li os Vedas pela primeira vez, chegaram nas minhas mãos e eu li, aquilo para mim era completamente familiar. Estava em casa. E aquilo tudo entrou assim, tapá, instantâneo, e pronto. Depois o resto foi só aperfeiçoar e desenvolver aquilo. Esses anos todos. Então tem coisas que são espontâneas, que são aqueles trilhos que a nossa alma já construiu em outras vidas. E que em algum momento da sua vida, isso vai se manifestar, vai desabrochar. Vocês talvez conheçam histórias de pessoas que não tinham nenhum conhecimento de música e aos 40 anos se transformou num virtuoso de música, né? Nem todo mundo tem que manifestar os talentos aos 5 anos de idade. Pode ser em algum momento da vida. E para muitos de vocês, o Ayurveda foi esse despertar. Quando o Ayurveda tocou vocês, despertou um trilho que já estava lá dentro formado e que agora flui de você com facilidade. O yoga, o Ayurveda, outra arte, outra ciência.
entende? Mas também você deve perceber em você certas qualidades resistentes a todo tipo de tratamento. Eu cito muito, eu sei que isso para vocês não existe, é uma coisa rara, distante, em relação a relacionamentos amorosos. Vocês não sabem do que eu estou falando, eu sei que não, a experiência não é essa, mas vou contar para vocês o que eu ouço falar assim distante. Vocês devem conhecer pessoas, um vizinho, alguém distante, que repete padrões negativos de relacionamento e sofre. Termina um relacionamento desses, assim, psicologicamente destruído. E faz até assim com as mãos. Nunca mais na vida eu quero isso para mim. Nunca mais, nem que eu tenha que virar freira, padre, nem que eu tenha que me esconder lá no Himalaia, numa gruta. Não quero ver essas criaturas nunca mais na minha vida. 6 meses depois, 1 ano depois, o próximo que chegou é igual, até fisicamente. Como é que você não queria nunca mais e depois repete? Você sabe que aquilo vai levar ao sofrimento, porque é um padrão repetitivo. Aí você faz 20 anos de psicoterapia, psicanálise, você faz 52 constelações familiares, 133 descarregos de cruzilhada, faz de tudo quanto é coisa, recordação de vida passada, vida futura, vida presente, faz de tudo. Toma remédio e está lá o padrão, firme e forte. Burilado, assim, vamos dizer, envernizado, mais bonitinho, mas está lá. Isso são padrões profundos que vêm da alma. Há em nós uma alma eterna. Não é a mente. O grande problema que o yoga nos ensina é que nós nos identificamos com as ferramentas que nós criamos para mergulhar nesse planeta. A alma vive em planos sutis. Ela necessita de um escafandro para mergulhar nesse planeta. Assim como você precisa de um escafandro para mergulhar no fundo do mar e conhecer o fundo do mar. Ou para ir para o espaço, você veste roupa de astronauta. Nós vestimos essa roupa e essa mente, que é outra roupa, para mergulhar nesse planeta e aprender com os pares de opostos. A luta pela vida, o prazer e a dor, a alegria e a tristeza, o bem e o mal, nós vamos desenvolvendo maturidade na nossa alma através das experiências da vida. Mas a alma se desenvolve com essas experiências. Só que o problema é que, à medida que o mergulhador foi mergulhando no fundo do mar, ele foi esquecendo quem ele é e foi se identificando com aquele uniforme. Aí alguém pergunta para ele agora, se descreva para mim, mergulhador. Ele fala, eu sou um escafandro, eu sou um capacete. Esqueceu que quem está lá dentro? Nós esquecemos quem nós somos como seres eternos e nos confundimos com as ferramentas. Agora, nós nos confundimos muito mais com a mente do que com o corpo. Vou dar para vocês um exemplo. Você tem uma pedra nos rins, um cálculo renal. Quando você vai se descrever para alguém, se descreva para mim. Como é que você é? De que você é feito? Olha, eu sou cabeça, tronco, membros e uma pedra nos rins. Ninguém vai te dizer que é isso. Cabeça, tronco, membro, uma pedra nos rins. Ninguém nunca se confundiu com a pedra. A pedra começa a sair, você chora de dor, porque uma das piores dores que pode haver é cólica renal. Mas você não está dizendo um pedaço de mim está indo embora, um pedaço de mim está saindo. Aí a pedra cai no vaso sanitário, você abraça o vaso. Meu Deus, agora um pedaço de mim foi embora, agora eu estou incompleto. Porque você nunca se confunde com a pedra. Mas quando você tem raiva, você é a raiva. Quando você tem medo, você é o medo. Quando você tem mágoa, você é a mágoa. Quando você tem tristeza, você é a tristeza. Você se confunde com seus pensamentos e emoções. E aí, essa projeção nas nossas emoções
é a principal causa do nosso sofrimento. Quando Patanjali vai descrever a origem do sofrimento humano, ele diz que a primeira causa do sofrimento é a avidya, é a ignorância. Eu não sei quem eu sou. Aí eu me confundo, asmita, com aquilo que eu não sou. E o que é que eu não sou? O fluxo dos meus pensamentos, emoções, sentimentos e sensações. E quando eu me confundo com a mente, isso gera apego e aversão. Raga, dvesha, apego e aversão. E isso me escraviza ao processo da vida, porque eu fico flutuando. A principal qualidade psicológica para você manter saúde mental é a equanimidade. Você se manter equidistante mentalmente dos prazeres e dores que a vida pode te trazer. A todo aquele que está no topo do sucesso, um dia vai ter uma crise. E todo aquele que está em crise, um dia vai sair dela. Então, na Gita, no Bhagavad Gita, Sri Krishna coloca como uma principal qualidade de uma pessoa essa equidistância. Essa pandemia tem ensinado para nós, do ponto de vista médico, a supremacia da resistência individual sobre a criação de agentes antivirais. Não é isso? A imunidade, a resistência é muito mais importante do que qualquer remédio. Você vê numa mesma casa, 5 pessoas expostas igualmente ao mesmo vírus, à mesma cepa, expostos igualmente. Uma pessoa não teve nada, nem exame positivo. Outra teve exame positivo sem nenhum sintoma. Outro teve exame positivo com gripe. Outro teve exame positivo com insuficiência renal. E outro morreu. A mesma exposição ao mesmo vírus. O que é que diferencia uma pessoa da outra? A resistência individual. A imunidade. Eu vivi durante 15 anos dentro de uma terapia intensiva. Eu era o coordenador de uma UTI de um grande hospital lá em Minas. Um hospital geral. Quer dizer, ali a gente convivia diariamente com Klebsiella, Pseudomonas, Estafilococcus multiresistentes. Eventualmente, quando fazia suave da garganta, debaixo da unha, detectava a presença dessas bactérias em nós. Mas nunca nos causava nenhum tipo de doença. E não era só em mim, por causa do Ayurveda. E ninguém que trabalhava lá. Porque havia uma resistência imunológica individual, promovido pela saúde. Não é uma resistência específica àquela bactéria, é uma resistência geral da saúde. Enquanto matava aquela pessoa que estava lá acamada. Entende? Da mesma maneira que existe a resistência orgânica a fungos, bactérias e vírus, existe uma resistência psicológica. O Ayurveda chama essa energia que gera resistência de ojas. Ojas é que dá resistência. Então, não só a fungo, bactérias e vírus, mas, por exemplo, vocês devem conhecer pessoas que mudam o clima e a pessoa adoece. Viaja, adoece. Qualquer estresse físico, adoece. Significa que essa pessoa, antes de ficar doente, ela não era saudável. Porque ela não tem resistência a fatores estressantes. Entenderam esse argumento? Não tem resistência a fatores estressantes. Agora, isso é fisicamente. Mas uma coisa muito espetacular é o conceito da resistência psicológica. Vocês devem conhecer uma pessoa também distante, o vizinho, que ouve um não e adoece. Já ouviram falar disso? Tem pessoas que ouvem um não e adoecem. Não pode deixar de satisfazer um desejo dessa pessoa que ela adoece.
Adoece de que maneira? Dá uma crise de pânico, ansiedade, por ouvir um não, por algo não sair do jeito que ela queria. Dá um ataque de raiva, fica acamada em depressão. Ou seja, tem gente que acha que a pessoa assim é uma pessoa sensível. Sensível significa aí falta de resistência psicológica. Entende? E é preciso desenvolver essa resistência. Hoje, talvez, a palavra mais próxima seja resiliência. Não é? A capacidade de você resistir aos fatores estressantes psicológicos sem adoecer. Nós precisamos desenvolver esse odias mental. Como se desenvolve o odias mental? Primeiro, melhorando a saúde como um todo. É preciso desenvolver odias. Como a gente constrói odias? Como a gente constrói imunidade? Primeiro, pela alimentação. O Ayurveda ensina que quando você come, o alimento é separado em 3 componentes, depois de passar pelo Agni, pela capacidade digestiva. Ele é separado em nutrientes, os nutrientes vão entrar no seu organismo e gerar energia e estrutura. Os dejetos que vão ser eliminados. E todo alimento tem uma parte sutil. E a parte sutil do alimento vai formar sua mente. Da natureza do alimento é a natureza da mente. Então, agora eu volto para o lado, para explicar isso melhor. Então, uma coisa são as ondas no lado da mente. Conhecimento correto, conhecimento incorreto, a fantasia é outra causa de brigas, os sonhos e a memória. A memória pode ser causa de doença mental? É a mais comum. Nós vivemos da memória, muitas vezes. As pessoas não convivem mais com a pessoa que está viva, presente ali na frente dela. Convive com a memória que você tem das pessoas. Por isso, às vezes, acontece nos casais. A esposa pinta o cabelo de verde na frente, amarelo do outro lado e azul atrás. O marido chega, oi, querida, e vai tomar café, vai fazer outra coisa, e não viu que ela pintou da bandeira de algum país o cabelo. Não viu. Por quê? Porque ele não está vendo a pessoa mais na frente dele. Ele está vendo a memória que ele tem da pessoa. E nessa memória, a gente tem mágoas. A gente tem frustrações. E aí a gente olha para outra pessoa e cria a barreira ou as barreiras da memória que nós temos dela. Nós vivemos de memórias e de expectativas. Há um provérbio nos Vedas que diz: a expectativa é a mãe da frustração. Quanto mais nós esperamos dos demais, mais nós nos frustramos. Porque se nós não conseguimos controlar nem mesmo o que nós pensamos e sentimos, como nós podemos esperar controlar o dos outros? Quanto mais você espera dos outros, quanto mais você depende dos outros para se sentir feliz, mais potencial de frustração você tem. Entende? Ou seja, não significa que a pessoa vai ser um gelo do coração, ao contrário. Pessoa amorosa, mas o amor que surge das pessoas, quando elas se sentem plenas, é um amor dativo. É aquele no qual você sente capacidade de dar e se sente feliz com isso.
Enquanto o amor que vem da dependência afetiva, ele é predador. Em qual sentido? Que eu olho para as pessoas, para a utilidade que elas têm para mim. E eu amo a utilidade delas para mim. No dia que elas deixam de ser úteis, elas deixam de ser importantes. Está bem que hoje a sociedade vive muito assim, muitos casais vivem assim, por como se fosse um contrato. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir apartamento, você paga a conta, eu pago a conta, compra comida, faz isso. Quer dizer, um contrato, e aí tem vida sexual, tem vida que eles chamam de amorosa nesse meio. Mas isso é muito frustrante muitas vezes. Agora, quanto mais expectativa. Então, determine para você o que você quer da vida. Encontre ideais. Eu sou muito fã de terapia ocupacional. Sou muito fã da ideia de a mente vazia é a casa do diabo. Preenche sua mente com objetivos superiores, com coisas assim ideais. Mesmo que você não consiga realizar todos, mas eles te impulsionam. Uma pessoa que tem um ideal, ela pode cair em alguma crise, pode acontecer, mas ela tem um olho lá na frente. Aí ela levanta e vai. O que não tem, cai e se prende ali, fica atolado naquele lugar. É aquela ideia de que é a hipervalorização de uma coisa real. O real é a crise. Agora, eu hipervalorizo. Como a gente vê hoje na pandemia. Metade da população hipervaloriza e entra em pânico. Apocalipse, todo mundo vai morrer. Fim do mundo. Vamos comer as tortas de chocolate que a gente nunca pôde comer. Não é porque os caras falam assim, vai acabar o mundo, aquele negócio, vai cair um meteoro na Terra. Vocês viram naquele filme? Não pode olhar para cima, não pode olhar para baixo, não sei para onde que não pode olhar. Naquele filme, os cafias todos se sentaram em volta da mesa para discutir a afetividade que eles tiveram durante a vida e comendo diatório de chocolate, tal, vai cair o meteoro, vamos nos abraçar. E foi assim, aquilo é puro cafa. E os ratinhos doidos procurando saber o que é, e os pitas espertos já compraram a nave e só eles foram para o espaço. A Pitícia é esperta. Se aproveita dos vatas e dos cafas, não é? Agora, o difícil ali é saber quem ia comandar aquele negócio, porque dois pitas juntos já começa a briga para ver quem manda. Ele olha no espelho, quem manda aqui? Eu ou você? Não é? Então, isso é outro filtro que a gente tem para a vida. O olhar para o mundo, o filtro dos valores, é de acordo também com a Constituição Vata Pitta Kapha. Mas então, voltando àquilo, aquele lago não depende só das ondas. O lago depende também da qualidade da água. E isso é o conceito mais importante na parte psicológica. É o grande conceito das trigunas. Sattva, Rajas e Tamas. Isso é a qualidade da água. A qualidade da água da nossa mente. Isso é mais importante do que Vata, Pitta e Kapha. A gente faz brincadeira com os comportamentos de Vata, Pitta e Kapha. Mas vocês sabem que o diagnóstico constitucional de Vata, Pitta e Kapha é muito mais baseado em estrutura e metabolismo do que em comportamento. O comportamento está mais submetido à influência das trigunas, Sattva, Rajas e Tamas. Se a água estiver límpida, a mente está Sattva, reflete a verdade na sua máxima pureza. Se a água do lago estiver turva, a mente é rajásica. O que é rajas? É a qualidade que desenvolve o ego. Então, rajas é inteligente, é esperto, percebe
mas a motivação é egocêntrica. Não é só o agitado, que é o rajasico, e o tamásico é o deitado no sofá. Rajasico é toda motivação pessoal. Tem seu lugar na vida. Quando você vai fazer um planejamento pessoal, você vai abrir uma clínica ayurvédica. Você tem que pensar quanto você vai gastar, quanto você vai ganhar, quanto você vai pagar, quantos clientes você tem que ter, quantos funcionários você vai ter, esse material que você vai comprar, para no final saber que você pode viver com aquilo ali. Então, esse planejamento pessoal é rajas. Só que quando você tem rajas como motivação para a vida, você se torna destrutivo. Vocês já ouviram falar, muitos de vocês, alguns conheceram o professor Hermógenes do yoga, né? Uma pessoa histórica assim, do yoga. E ele sempre dizia que a pessoa que tem rajas predominante na mente recita todo dia um mantra, 108 vezes. E o mantra é que se dane, que se dane, que se dane, que se dane. Ou seja, que se dane o outro. Estou nem aí. O importante é que seja bom para mim. Se for bom para mim e, por consequência, também for para o outro, problema. Está tudo bem. Agora, tamas é a qualidade da ignorância, da brutalidade mental, da falta de consequência. A pessoa, por exemplo, diabética, que guarda o bolo no guarda-roupa para comer de madrugada, depois limpa os farelinhos todos, faz 24 horas de jejum para fazer a glicemia, para falar para a família, tá vendo? Vocês estão falando que eu fico comendo bolo? Tá vendo? Minha glicemia está normal, como nada não. Quer dizer, essa pessoa está com tamas na mente. Tamas é autodestrutivo, é inconsequente, se faz mal sem perceber. Não é? A pessoa que está vendo, vai lá comprar um maço de cigarro. Está lá aquele sujeito morrendo, traqueostomizado, a mulher dele naquele estado de desespero, aquela criança no estado de desespero, o pai, o filho, olha para aquilo, tira o cigarro e fuma, olhando para aquela imagem, isso é tamas. Entende? Então, quando nós pensamos na mente, sattva, rajas e tamas têm prioridade sobre vata, pitta e kapha. Nos textos clássicos do Ayurveda, o Charaka Samhita e o Sujruta Samhita, tem um capítulo onde os sábios colocam 16 tipos psicológicos. São pouco conhecidos, inclusive pouco praticados na Índia. Assim como a gente tem 7 tipos físicos, Vata, Pitta, Kapha, Kapha, Vata, Pitta, Kapha, Tridosha, 7 tipos, tem 16 tipos psicológicos. Então, o que é importante agora, para a gente resumir isso, é que o alimento, quando entra, da qualidade do alimento, vai ser a qualidade da mente. Então, se eu como alimentos de natureza tamássica, não importa a composição nutricional do alimento, lá da tabela nutricional. Quer dizer, não é que não importa em todos os sentidos, nesse psicológico. Mas se é um alimento gerado por violência, mal preparado, que está deteriorando, a qualidade da mente vai ser tamas. Aí entra o estímulo, que é uma situação da vida, a sua resposta vai ser violenta, obscura, ignorante e inconsequente. Entende o que eu estou dizendo? Se você come um alimento que tem característica rajásica, por exemplo, muito picante, muito amargo, muito ácido, muito estimulante, que te deixa agitado, isso aumenta rajas. E aí sua resposta vai ser egoísta, egocêntrica, ao mesmo estímulo. E se você come alimentos de natureza sáttvica, harmoniosos, sua mente vai se formar com sattva. E aí sua resposta vai ser harmoniosa, lúcida, pacífica, que reúne. Por isso o Charaka diz que rajas e tamas são os doshas da mente. Significa dosha, significa o que decai, o que obscurece.
Então, a doença mental é produzida pelo predomínio de rádias e tamas na mente. Mas é preciso entender que nós não nos alimentamos só de comida sólida e líquida. Nós nos alimentamos também das impressões que entram pelos nossos sentidos. Nós nos alimentamos do que nós vemos, do que nós ouvimos, do que nós percebemos pelos sentidos. Qual é a qualidade do que está entrando pelos seus sentidos no dia a dia? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é tão mais tóxico do que a comida sólida e líquida. É claro, tem algumas pessoas que provavelmente você não gostaria de conviver no seu dia a dia, desfrutar da vida com essa pessoa, porque ela tem uma qualidade de natureza que não faz bem para você. Aí você liga a televisão, o rádio, o cinema, tal, essas pessoas entram na sua casa, sentam lá junto com você, e você desfruta da vida, claro, o personagem que eu estou dizendo, né? Que eles estão representando ali, entende? Isso te intoxica? Ou pode te elevar, se for uma coisa positiva, como eu espero que seja para quem está aqui nos assistindo, que vocês estejam se alimentando com impressões positivas. Agora, outro conceito, nós nos alimentamos das nossas emoções. Qual é a qualidade das suas emoções? Aí eu digo sempre assim, a pessoa anda 1 hora no trânsito para comprar um pé de alface orgânico. Vai com raiva daqui lá e volta com raiva mais 1 hora de lá até aqui. 2 horas de raiva por causa de um pé de alface orgânico. Você se intoxicou completamente? Melhor um pé de alface qualquer e ficar sem raiva? Agora, se você puder ter as duas coisas, é o ideal. Estão entendendo? Mas é assim, só para dizer aí a incidência que tem você se alimentar das suas emoções. E nós nos alimentamos dos nossos pensamentos, ou seja, dos nossos preconceitos, das nossas crenças, dos nossos hábitos, da nossa educação, do que a gente pensa no dia a dia. Isso tudo deve ser considerado quando nós pensamos em qualidade do que nós comemos. Qualidade em termos de sattva, rajas e tamas. Então, se nós olhamos para isso dessa maneira, em resumo, o Ayurveda nos ensina, aqui tem Ayurveda Yoga Chikitsa. Chikitsa significa tratamento. Existem 3 níveis, aquilo ali parece meio complicado no primeiro momento, mas olha aqui para mim primeiro para explicar para vocês isso aqui melhor. Existem 3 níveis em que os desequilíbrios podem começar em nós e podem chegar a gerar doença. Né? Primeiro, o nível do corpo. Mudança do clima, alimentação, não dormir adequadamente, não se exercitar adequadamente. Tudo isso gera desequilíbrio no corpo. Esse desequilíbrio gera alterações de vata, pitta e kapha, e isso pode levar a doenças. O tratamento nesse nível se chama, vejam aquele nome que está ali em cima, Yukti Vyapashiraya. Yukti Vyapashiraya significa o tratamento dos opostos. Para quem vier amanhã na aula de diagnóstico, eu vou dizer para vocês amanhã de novo, o conceito de que nós, como diagnosticadores, somos caçadores de atributos. Nós caçamos atributos. Porque eu já inventei o nome do aparelho, mas o aparelho ainda não. Ele chama doxímetro. Um dia a gente vai ter um doxímetro assim no relógio simplificado. Você vai chegar num pé de alface, 98% vata, 1,5% kapha, 0,5% pitta. Mas enquanto a gente não tiver um doxímetro, nós vamos fazer como os sábios fizeram no passado e até hoje. Você diagnostica a presença de vata, pitta e kapha pelos atributos que eles apresentam. Então, por exemplo, vata é frio, seco, leve, áspero, agitado, sutil.
Onde tiver esses atributos, ali tem vata. Entenderam esse conceito? Então, por exemplo, uma salada fria e crua, ela é leve, ela é seca, ela é fria, ou seja, ela é vata. Você come e aumenta o seu vata. Isso pode ser interessante para uns e doença para outros. Entenderam? Pito, vocês sabem, quente, leve e tal, não vamos entrar muito nesses detalhes. Então, nosso papel para diagnosticar é caçar atributos. Por isso eu digo assim, o Ayurveda precisa sair do campo, do computador, do papel, da apostila, do livro e vir para um sensorial. Usar os sentidos e perceber. Eu digo sempre, o Ayurveda não necessita de nenhuma percepção extrasensorial para fazer diagnóstico. Você não precisa de ter poder extraordinário nenhum. Você precisa ter atenção, presença, perceber detalhes. E aí você identifica atributos e aquele atributo que estiver aumentado, você coloca o atributo oposto. Por exemplo, a salada, fria, seca, leve. Você põe azeite. Ela já não é tão leve, já não é tão seca. Você está colocando o atributo oposto. E ela pode ser saudável para aquela pessoa que colocou o atributo oposto. Certo? A pele está seca, você passa óleo. Está frio, põe alguma coisa quente. Parece muito simplista, mas é assim que funciona. Isso se chama Yuktya Bhashraya. Então, quando Vata, Pitta e Kapha estão em distúrbio, você coloca o atributo oposto àquele que está em excesso. Se você sabe fazer isso, pode pegar o diploma de Ayurveda e começar a trabalhar. E é isso só. Agora, tem problemas em nós que o início, que o começo não é Vata, Pitta e Kapha. São padrões mentais negativos. Condicionamentos e padrões mentais. Se eu perguntar para todos vocês que estão nos assistindo agora, não precisa falar não, porque senão isso aqui vira um confessionário, vai haver choros, abraços e tal, e não é a intenção, catarses, não é a nossa intenção aqui não. Você poderia encontrar em você agora um padrão negativo de pensamento, de emoção, que seja seu maior obstáculo para o seu desenvolvimento? Por exemplo, pode ter padrões de medo, de raiva, de ciúme, de rancor, de mágoa, de tristeza. Tem algum padrão que você identifique em você que é repetitivo, que é predominante? E aí que começa o trabalho. Nesse nível, estão vendo ele escrito, ó, Sattva Vajaya. Né? Sattva Vajaya significa o incremento de Sattva. Aumentar Sattva e reduzir Rajas e Tamas. Então, se a pessoa te procura e você percebe um padrão mental negativo dominante, o que na maioria das vezes acontece, não basta terapias físicas. A Bianca, Shirodhara, Panchakarma, medicamento. Isso tudo vai ajudar, mas vai ser uma terapia de suporte. Você vai ter que lidar construindo o padrão positivo oposto. E essa é uma diferença entre a psicanálise e o Ayurveda. Os dois têm um ponto em comum. Qual é o ponto em comum? Nos dois, você identifica o padrão negativo dominante. Certo? Na psicanálise, você vai esmiuçar aquilo. Você vai entrar naquilo. Durante, talvez, anos fazendo psicanálise, né, psicoterapia, você vai chegar lá nos traumas da sua infância que provavelmente levaram você a ter aquele padrão. Na cultura védica e no yoga, principalmente, há um conceito de que se você pensa numa coisa muito frequentemente, você se torna aquilo. Então, isso de ficar anos você esmiuçando sua negatividade, de acordo com o yoga, não é que a gente seja contra a psicanálise, eu mesmo indico pacientes.
Mas, de acordo com o yoga, você está fortalecendo o padrão negativo. E o que a gente vê muitas vezes é isso. Apenas a pessoa intelectualiza e acha que está resolvendo. Mas o tratamento no Ayurveda se chama Pratipaksha Bhavana, que é construir um padrão positivo oposto. Então, o que o Ayurveda e o Yoga faz? Tá vendo? Você identificou o padrão negativo? Qual é o padrão positivo oposto àquele? Se eu tenho medo, é a coragem. Se eu tenho raiva, é o perdão. Ou aí você escolhe. E aí você constrói, através de práticas do yoga, que incluem mantra, pranayama, meditação, apoiados pelo tratamento de Nasya, Shirodhara, Abhyanga, Panchakarma, medicamentos, apoiados por esses tratamentos, você consegue construir o trilho que vai te conduzir para outra estação que não aquela do sofrimento. Porque isso é igual uma rede de metrô de uma cidade. Você entra numa estação, inevitavelmente você vai para a próxima, porque só tem trilho para aquela. Trem de carioca, não é trem de mineiro, porque trem de mineiro é igual o homem, representa tudo. Né? Nós chamamos tudo de trem, mas não é esse trem, não. Então, a locomotiva, lá, o trem, não tem outra opção, não anda em cima em qualquer outro lugar, tem que ser em trilho. Mas só tem o trilho que te leva para o sofrimento, que você construiu. Aí você tem que construir um trilho que te leva para outro lugar, sattva. À medida que você vai construindo esse trilho, aquele outro vai perdendo função. Então, a gente não se preocupa demais em ficar esmiuçando a negatividade. Identifica, escolhe um, aí os Vata já tem problema, porque eles acham que tem todos. Aí você não sabe, é a coisa mais difícil começar com um só, o Vata muda de ideia. Se você se relaciona com um Vata, você tem que ser uma pessoa dinâmica. Porque cada dia que você acordar, vai ter uma outra criatura diferente lá do seu lado. Pode habitar o mesmo corpinho, mas quem está lá dentro é outra pessoa. Por isso é que é dito que a Lua, apesar de Kapha, porque é luz fria, redonda, a Lua é Vata também. Porque a Lua tem 28 fases, uma por dia. No calendário védico, a Lua não tem 4 fases, crescente, minguante, cheia, nova, não. Cada dia é uma fase. São os tithi, cada dia é uma fase. Então, se está se relacionando com o Vata, você tem que olhar quem é que está acordando aquele dia ali do seu lado. Basta você ver assim, por exemplo, o Vata, ele não levanta da cama, ele salta da cama. O Vata se relacionando com o Kapha. O Kapha todo descabelado, dormindo, cobertor até aqui. E o Vatinha, puf, salta da cama. E já começa a falar. Porque o Vata fala. Você não aproveita nada que ele está falando, é meio inconsistente. Fala. E o Kapha, não, você tem razão, mas não está na hora de você ir para o trabalho. Não, vai, porque... Você tem muita coisa para fazer, vai. Por exemplo, o Vata e o Kapha se relacionando, o Kapha adora ir para casa cedo. Não rápido, mas cedo. Senta, televisão 70 polegadas, a maior que ele puder comprar. A poltrona mais ampla e confortável que ele puder ter, porque ele ama conforto e luxo. Senta na poltrona sozinho, vasilhinha cheia de bombom, chocolate, docinho, assistindo a novela das 6, chorando. A novela das 6, novela de época. Olha que povo lindo que era antes. Porque o Kapha vive no passado. Tudo no passado era melhor. Povo elegante, bonito, fala bem. Agora todo mundo fala mal, é grosso, veste mal. Aí o Kapha fica lá assistindo, chorando com a novela das 6 e chega o Vata. Já ergue porta, já tropeça na mochila que esqueceu ontem na guardada, já... E fala. O Kapha, não, você tem razão. Tá certo. E chorando na novela, e vai falando, tem razão, só para afastar o lado. Ele fala, nossa, o mundo vai acabar. Está todo mundo morrendo. Covid, ainda tem um meteoro que vai cair. E a gente não pode olhar para baixo. Não, mas para cima. Eu não vi todo mundo. E o Kapha, não, vem cá, senta aqui no meu colinho. Aí o Vatinha, cheio de ponta de osso,
porque é magrinho, assim, né? Cheio de pontinha de osso, senta naquele colo cafinho, fofo, senta ali. E o cafinha já abraça o gatinho, toma aqui um pão de queijo, aqui, toma leitinho. Aí o gatinho, não, vai acabar o mundo mesmo, mas tudo bem acabar o mundo. Depois ele se sente afagado, protegido. Passa um minuto, ele levanta, passa salva, levanta dessa cadeira, seu preguiçoso. Você não faz exercício, não faz, seu joelho está estourando, porque você não faz atividade física, está engordando, está colesterol alto, vamos caminhar. E tanto ouvir aquele barulho daquela fala do vato, o Cafa levanta para fazer atividade física. Ou seja, um ajuda o outro. Eu não estou fazendo nenhum conselho sentimental aqui, não. Aconselhamento matrimonial, não. Mas, geralmente, quando os dois já são diferentes, assim, é dito, né, nos textos antigos que quando você tem os 5 elementos numa relação, é mais fácil ela dar certo. Mas tem gente que gosta de desafio. Então, qualquer coisa pode dar certo, desde que as pessoas tenham equilíbrio. Por exemplo, 2 pitas morando no mesmo prédio, ou seja, morando no mesmo apartamento. Todo mundo do prédio sabe que tem 2 pitas ali. De repente, braço quebrado, barulho, morreu alguém. Mataram alguém lá. 5 minutos eles estavam abraçados, se beijando, assim, como se fosse a maior paixão do mundo. Porque pitas, eles sabem, não gostam de nada morno, tem que ser gelado ou quente. Se a relação fica morna, ele briga para poder recuperar o calor da relação. Né? 2 cafres, imagina 2 cafres morando juntos na mesma casa, que maravilha. Tudo fofo, tudo bonito, tapete dessa grossura, põe o pé ali, fica meia hora do pé marcado no tapete, cheio de cortina, televisão imensa, cama double size, king size, tudo grande, pena de ganso, eles deitam e aquele copo eles todos. Fica assistindo filme romântico. Nada de explosão, nada de conflito, só romantismo. Só assim do coração, né? Só de coração. E os 2 cafinhas fofinhos abraçados ali assim, assistindo o filme, e acaba a energia elétrica da casa. Ô, meu amor, eu acho que você esqueceu de pagar a conta de luz. Cafa nunca esquece nada, tem uma memória espetacular. Não, eu não esqueci, não, mas eu estava meio com preguiça de pagar essa conta. Mas não tem problema, não. Me abraça aqui, nós vamos passar o final de semana só nesse amor, assim. Agora, imagina um pita que quer assistir um filme e o Cafa esqueceu de pagar a conta. É assim que é. Não é? E 2 vatas. Um abre a porta e o outro, é você dessa vez. Sabe, assim, é tão superficial, é rápido, que ele esquece quem é a pessoa. Por isso, assim, não existe ciúme vata. Tem ciúme pita e tem ciúme capa. Vata não tem, porque o vata nem lembra com quem está se relacionando para ter ciúme. Chega nesse ponto. Agora, o ciúme pita é aquele assim, você vai sair de casa, mas você vai encontrar com quem? Eu já percebi. Ele já faz a história toda, todas as temporadas, já faz tudo. Já percebi que você está olhando para aquela pessoa daquele jeito. Eu já anotei, então já e conta a história toda e já fica com raiva. Agora, o ciúme cafa. Cafa não pode ser bravo, assim, cafa tem que ser bonzinho. Cafa é bonzinho. Ô, meu amor, você vai sair de casa? Eu fico tão preocupado com você quando sai de casa, esse mundo violento, desse jeito. Olha, você sabe, eu tenho uma estenose mitral, eu posso ter um desmaio a qualquer momento, então fica com o telefone na mão, porque eu posso precisar de você. Quer dizer, você controla tudo pela emoção, né? Agora, isso é rádias e tamas. Quem tem sáttva não faz isso que eu estou falando para você. Por isso, o desenvolvimento de sáttva. E essa é a psicoterapia do Ayurveda. Desenvolver sáttva. Aí o Ayurveda traz para junto de si as ferramentas do yoga. E a principal ferramenta, se você me perguntar, me diga uma ferramenta do yoga para psicoterapia do Ayurveda. Eu te digo, a mais prática é o pranayama. Porque se você controla o fluxo do prana, que é muito mais fácil do que controlar a mente, você controla a mente, porque quem move a mente é o prana. Então, a ferramenta
mais prática é o pranayama. A mais potente são os mantras. Então, daí você vai desenvolvendo isso, há toda uma psicoterapia própria do yoga e do ayurveda. E, em terceiro lugar, existem problemas que surgem da alma, como eu já falei para vocês. Aí, tratamentos físicos e até os psicológicos não são suficientes. Eles ajudam, eles pacificam, eles ajudam na mudança, mas é preciso fazer tratamento de natureza mais divina, que lide com a alma. E aí, isso se chama Divya Chikitsa, ou tratamento divino. De modo geral, nós lançamos mão do mapa astrológico velho. O mapa astrológico velho, ele nos conta qual é o plano que a alma fez para aquela vida. Representado pelos 9 planetas, as 12 casas, as 27 constelações e as múltiplas infinitas possibilidades dessas junções todas. Os planetas que são exaltados, maravilhosos, brilhantes no mapa, aquilo que o planeta personifica, o arquétipo que aquele planeta personifica, são as qualidades que sua alma desenvolveu fortemente. E é quando aquele planeta influenciar a sua vida, você vai expressar essas qualidades e elas vão fluir de você. Mas se houver planetas que estão debilitados, conflitivos, apagados, na linguagem astrológica, representa qualidades em você que a sua alma não desenvolveu, ainda imaturas. Quando aquele planeta dominar a sua vida, você vai entrar em crise, porque essas qualidades vão prevalecer. Então, o mapa é que faz o diagnóstico das possibilidades. Mas vejam, são possibilidades. Igual prever o clima. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é um fatalismo. Porque senão isso cria aqui o que criou na Índia, que é um fatalismo com o mapa, que as pessoas não fazem mais nada na vida se não olhar o mapa astrológico antes. E ficam com medo o tempo todo. Quando fala que Saturno vai entrar na vida deles, eles entram em pânico, pior do que a pandemia. Pior do que o meteoro. Então, bem compreendido, maduramente compreendido isso, e nas mãos de alguém que tenha conhecimento e que tenha consciência correta das coisas, o mapa serve como diagnóstico. E os tratamentos, eles são principalmente à base de mantras. Mantras de acordo com o planeta, com o momento. A ciência dos mantras é a ciência mais profunda, a mais poderosa de todas as ciências. Os sons de poder. Mantra não é uma oração. Mantra é uma fórmula vibratória. O mantra promove vibração, porque o universo é vibratório, o universo é sonoro. Nos Vedas, o universo é chamado Shabda Brahma, ou seja, Deus na forma de som. O universo é som. O universo é uma grande sinfonia. Então, você coloca um som que modifica o karma, que modifica a lei de ação e reação das coisas. E isso é um conceito muito importante, que não tem ninguém na visão védica que nos julga. Não há um juiz. Não há alguém que julga seus méritos e seus pecados. E, consequentemente, te dá mérito ou castigo. Você constrói seu destino. Com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente, com seus desejos, com o que você faz, você constrói seu destino. E você pode modificar seu destino, colocando forças em outro sentido, diferente daquela que vão levar você a alguma forma de sofrimento. Vou dar para vocês um exemplo simples. Uma pessoa com 15 anos começa a fumar. Qual é a chance dessa pessoa
aos 70 anos, ter um câncer de pulmão. É uma chance muito grande, né? Muito grande, 80% talvez. Agora, aos 40 anos, ela percebeu isso e parou de fumar. Então, ela não vai ter um câncer de pulmão, ela conseguiu mudar o destino dela, ela pode ter um enfisema leve. Mas não um câncer de pulmão, entende? Então, a gente pode modificar o destino, e isso é o karma, isso é o yuktivya, ou seja, isso é o divya chikitsa. Então, esse é um tema muito... Não se preocupe com isso, que eu já estou terminando. Aí se distrai totalmente as pessoas fazendo isso. Deixa quieto. Então, é muito importante que vocês entendam, existem esses 3 níveis de causa de desequilíbrio, esses 3 níveis de diagnóstico e esses 3 níveis de tratamento. Então, isso foi um panorama geral de como nós vemos os problemas psicológicos. E aí, num outro momento, eu posso passar para vocês. Esse é um tema amplo demais, muito amplo. E pouco conhecido, inclusive, porque ele concilia os conceitos do yoga, o ayurveda e até do Jyotish, que é a astrologia védica, né? Então, a base do tratamento é fisicamente o panchakarma. É muito importante que a pessoa se submeta, quando tem problemas psicológicos, também à terapia do panchakarma. E a gente tem experiência com isso extraordinária, né? Você mesmo fez lá, vocês veem como é. A forma como que a pessoa chega e a forma como que a pessoa sai, do ponto de vista mental, é muito diferente. Que você elimina aquelas toxinas e elas estão inibindo o funcionamento da mente. E aí a mente fica mais clara. E aí, muitas vezes, eu falo para a pessoa, ela fica lá 1 semana, 2, 3, ela não acha, fazendo panchakarma. E é claro que está ali, a mente vai clareando, a pessoa vai refletindo sobre a vida e resolve fazer mudanças. Mudanças na vida. Aí eu falo para as pessoas, olha, se você vai fazer uma mudança muito radical, que vai estressar, sustenta a decisão 1 semana. Porque já, algumas senhoras, por exemplo, vão lá fazer panchakarma, passaram a vida inteira cuidando de todo mundo, fazendo tudo para todo mundo. E agora elas falam, põe o lado pita para fora, não, agora eu preciso cuidar de mim. Aí ela já chega em casa, no primeiro dia, já chega em casa assim, ó, você vai fazer comida, você vai lavar a louça, você vai arrumar a casa e eu vou para ginástica. Todo mundo fez isso por 40 anos e ela cuidou de todo mundo. Agora ela resolveu. E já chega assim, quando eu voltar da ginástica, eu quero a comida pronta, eu vou almoçar, depois eu vou para o curso. E aí tu, tá vendo? Fizeram lavagem cerebral na minha mãe naquele lugar. Ela saiu daqui tão boa e agora virou essa pessoa má. Deve ser aquele laranjinha que tem lá. Aquilo é o diabo encarnado. Laranjinha sou eu, e lá eu vi só laranja. Aquele laranjinha lá deve ser o diabo. Aquilo lá virou a cabeça da minha mãe. Ou da minha esposa, o que for. Então, é assim, se quer implementar mudanças radicais, calma, mas espera um pouco, não por mim, mas para a pessoa mesmo não estressar na primeira semana depois do panchakarma. Então, essas terapias físicas são importantes, o Shirodhara é importante, o Nasya é muito importante. Para vocês que praticam o Ayurveda, sempre que a gente pensa numa terapia da parte mental, a gente pensa em Shirodhara. E a imagem básica do Ayurveda é uma mocinha recebendo um Shirodhara, numa vasilha toda indiana, bonita, ali em cima. Mas o Nasya tem uma potência maior do que o Shirodhara até, porque o Nasya tem caráter de Panchakarma, status de Panchakarma, enquanto o Shirodhara é uma terapia complementar. A mucosa nasal é uma ótima via de administração de remédio. Nasya não é um descongestionante nasal. Nasya é uma terapia de você nutrir o cérebro, a mente, por meio da mucosa nasal, porque a circulação daqui vai para dentro da cabeça. Que você instila aqui, rapidamente atinge o cérebro. O pessoal que usa cocaína sabe do que eu estou falando.
Porque se a pessoa passar cocaína aqui na pele, não vai fazer o mesmo efeito do que se aspirar. Rapidamente vai para o cérebro. Então, das terapias físicas, os medicamentos naturais, o Brahmi, Jatamansi, Shankapushpi, Ashwagandha, Kapikachu, Vacha, com seus compostos, são grandes remédios ayurvédicos, inclusive no tratamento das psicoses. Existem vários remédios ayurvédicos à base de plantas, minerais e metais que tratam também os estados psicóticos, não só coisas mais suaves, mais leves. A psicoterapia, a terapia ocupacional, transmutar rádias e tamas em sattva, na mente, fazer o mapa astrológico védico, quando a pessoa tem esses problemas, detectar ali, concretizar através de planetas o que isso significa na mente da pessoa, e as terapias à base dos mantras. E quando a pessoa não consegue fazer, por não ter condições mentais de fazer o mantra, ela pode ouvir e até alguém pode fazer por ela. Só não pode tomar remédio por ela, porque não funciona. Mas mantra pode. Se você ama, por exemplo, uma pessoa diabética, e a pessoa se recusa a tomar remédio, aí você toma remédio para ela, não vai fazer efeito nela, mas os mantras fazem. Você pode fazer em prol daquela pessoa. Isso pode ser feito. O desenvolvimento do Ojas da mente se faz assim, com desenvolver saúde, alimentação, sono. O sono é a principal coisa que desenvolve Ojas da mente. O descanso mental, a qualidade do sono. Então, vocês devem incentivar muito uma ótima qualidade do sono. O que não significa dormir muitas horas. Significa que o sono seja profundo. Os vatas normalmente não têm tendência de ter sono profundo. Por isso eles se cansam às vezes. Existe uma insônia vata, que é aquela que você vai dormir e a mente fica saltando de uma coisa para outra, e aí você dorme, acorda na madrugada e não consegue dormir mais. Aí vai amanhecendo o dia, começa o horário Kapha, aí te dá aquele soninho, mas aí você não pode dormir porque você tem que ir trabalhar. A insônia Pitta é aquela que o pensamento é fixo, obsessivo, numa coisa só. A pessoa me falou aquilo hoje, mas ela vai ver que assim que raiar o sol, eu vou pegar esse telefone e falar todas as verdades que essa pessoa tem que ouvir. Amanheceu o dia. Vocês já ouviram falar nesse assunto alguma vez? Um vizinho de vocês já teve isso? Porque os pitas, de modo geral, eles já têm o pezinho lá no transtorno obsessivo-compulsivo. Todo pita é meio obsessivo. Por exemplo, o pita coleciona arma, por exemplo. Tudo que é coisa de ponta, pita gosta. Então, os amigos trazem punhal de tudo quanto é parte do mundo. E ele põe os punhais todos assim, ó, 40 graus, 45 graus em relação à porta. Tem paralelo perfeito. Todos. Aí chamou alguém para limpar a casa, limpou, mas um fica assim 30 graus e os outros 45. Essa criatura abre a porta da casa dele, a primeira coisa que vê é o punhal a 30 graus. Minha casa virou uma bagunça. Está vendo como eu não posso delegar nada para ninguém? Eu já fui democrático no passado, delegava tudo. Mas esse povo é tudo incompetente. Pita adora falar que os outros são incompetentes. Por isso eu faço tudo agora, porque se eu não fizer, não acontece. Vocês já ouviram essa frase alguma vez? Se eu não fizer, fica mal feito ou não acontece. Isso é típico de Pita. Se você ouvir alguém falando assim, já faz um bilhete na mão, uma purgação, porque essa pessoa é Pita. Não é? Então, Pita já tem um pé no transtorno obsessivo-compulsivo, os Kaphas. Tem um pé na depressão. Kapha fica melancólico, triste, vai ficando deprimido. Se envolve nas suas emoções e o resto das doenças psiquiátricas são todas Vata. Mas uma tende a ser mais Pita, outra mais Kapha, o resto tudo Vata.
Não é? Porque Vata, a mente é rápida, ágil. Claro, tem qualidades extraordinárias. Vata é criativo, adaptável, gosta de mudanças, é dinâmico, tem boa linguagem. Isso quando está sábio. Pitta, um bom líder, carismático, brilhante. Todo mundo gosta de ter o Pitta como um juiz assim, para a vida, porque ele ajuda a pessoa a ver as coisas com clareza. Né? É corajoso, determinado, inteligente. Então, a gente fala mal das pessoas, mas é só do desequilíbrio. E os Kaphas são leais, sinceros, bondosos, estáveis, uma memória extraordinária. Todo mundo gostaria de ter um Kapha como amigo, porque é uma pessoa disposta a te ajudar o tempo todo. Gosta de ver os outros felizes, é calmo, tranquilo, estável. Agora, quando tem desequilíbrio com Rajas e Tamas, fica apegado, melancólico, preso nas emoções. Então é isso. Acho que nós já estamos no horário, né? Acho que era assim uma mensagem geral que eu queria passar para vocês, aqueles que estiverem fazendo o curso, né? Amanhã nós temos o encontro aqui para poder estudar diagnóstico. Isso é a parte muito importante do Ayurveda. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu não sei se aqui tem alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma? Vocês se veem assim com o Vata, Pitta, Kapha? Esse acaba sendo o tema geral dos encontros das pessoas ayurvédicas, né? Você é mais Vata, não, estou mais Pitta. Veja, o diagnóstico da constituição, ele é importante, mas ele é secundário. O mais importante é o diagnóstico do desequilíbrio. Porque você vai lidar com o desequilíbrio, restituindo o equilíbrio. Tudo aquilo que não estiver bem, você vai tratar primeiro. O que sobrar é o equilíbrio da pessoa. Não existe distúrbio na Constituição. Constituição é o lado positivo. Por isso é prakriti, ou seja, harmonia. Então não é pelo fato da pessoa, porque quando a pessoa começa a estudar essas coisas é assim, ó, todo mal educado é Pitta, todo agitado é Vata e todo melancólico é Kapha. E não é assim que funciona, né? Você tem que olhar muito pelo lado estrutural e metabólico. Aquela pessoa que cheira comida e engorda 400 gramas, se comer engorda 2 quilos no final de semana, é Kapha. Por natureza é Kapha, a não ser que tenha hipotiroidismo. Toda pessoa que pode comer mais, não engorda com facilidade, mantém nos últimos 20 anos mais ou menos o mesmo peso e tem a temperatura quente, é Pitta. Ou está com febre. Não é? E toda pessoa mais longilínea, os braços longos, pernas longas. Você vê uma pessoa que tem uma estrutura óssea pesada, forte. Não tem como não ser Kapha. Porque o que forma osso é terra, o elemento terra. O único doja que tem o elemento terra é Kapha. Então, mesmo que essa pessoa seja o máximo da ansiedade do planeta, não é por isso que ela é Vata. Entende? Então, quando você pensar na mente, pensa em Sattva, Rajas e Tamas. Quando você pensar em estrutura e metabolismo, pensa em Vata, Pitta e Kapha. Os dois têm o mesmo status de importância. Primeiro a gente começa com Vata, Pitta e Kapha, mas depois a gente leva Sattva, Rajas e Tamas para o mesmo nível de importância. Certo? Por exemplo, a gente viu muito adolescente hoje, está tendo muita depressão, muita pandemia, de relacionado. E aí, como que a gente faz, por exemplo, para ter um primeiro contato? Porque a pessoa, uma pessoa, por exemplo, está passando por isso, né? E os pais não conseguem lidar, o médico, o psiquiatra, e às vezes não acredita, né? Acha que a Ayurveda é uma coisa de esotérica que não vai funcionar. Como que você, assim, aconselha a gente produzir isso para a pessoa? Assim, uma coisa aos poucos, sutilmente? Primeiro... Não, assim, ao contrário do sutilmente, é mais concretamente mesmo.
a gente sempre começa o tratamento ayurvédico pelo Agni e pelo Apana. Mesmo que a pessoa te procurou para saber qual é a diferença entre o Purusha e a Prakriti. Ou se a pessoa só foi te levar uma carta. Você pergunta para ela como é que é a fome, a digestão e a eliminação. A gente sempre começa trabalhando com o Agni e o Apana. Então, você vai chamar esse adolescente, vai ajudar a reestruturar a dieta, baseada no Ayurveda, com todos os critérios do Ayurveda, e melhorar o Agni dessa pessoa e ver como é que o Apana dele funciona e melhorar. Faz isso e deixa ela continuar com o tratamento psiquiátrico e as coisas todas, obviamente. Aí, depois que você melhorar essas duas coisas, você vê o que sobrou de problema. A pessoa vai se sentir melhor, você ganhou a confiança dela. Um ponto. Você começa a fazer náusea, uma bianga por semana, um suedana por semana. E ela vai só melhorando. E assim você vai ganhando a confiança das pessoas. Porque as pessoas acham que o Ayurveda é esotérico assim por ignorância, por falta de conhecimento. Mas a gente só prova o conhecimento mostrando o resultado. A pessoa não tem obrigação de acreditar em nós. Não tem mesmo. Mas a gente mostra o resultado, a pessoa melhora, pronto, ela vai acreditar naquilo. Porque não é por crença que as pessoas vão fazer o tratamento pelo Ayurveda, não é? Não é fé, é uma questão de praticar e ver o resultado. Como é com a medicina moderna? Ninguém tem que ter fé na medicina para poder ir lá receber o remédio e tratar. Agora, se ela se aplica a isso e vai sentindo o resultado, vai aderindo cada vez mais. Não começa por aí. Físico primeiro. Dieta, né? Alimentação, Agni, Apana. Aí a pessoa melhora um pouco. Náusea, Abhyanga, Suedana. Isso vai movendo aquelas toxinas e deixando a mente mais clara. Pede a pessoa para começar a praticar yoga. Mas yoga aí não é assim preparatório do Cirque du Soleil. Não é? As pessoas entendem mal o conceito do yoga muitas vezes aqui no Ocidente. As pessoas sabem que yoga significa união. Mas tem gente que acha que é a união do calcanhar com o cóccix passando por cima da clavícula, que o dia que alcançar isso, alcançou o yoga. E o yoga não é isso, né? Não é um monte de postura. Então, precisa ver por esse sentido. Se você vai ganhando a confiança e vai degrau por degrau, as coisas vão se resolvendo. E o Ayurveda é muito efetivo para isso. Certo? Então, vamos fazer o mantra. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Namastê. Então, boa noite para todos, obrigado pela presença e até o próximo. Tchau, tchau! Namastê! Guga.